44. Um horror post-apocalíptico capítulo 253, Armadura do Massacre. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin Es, Liz. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O Superfície Elisa de Aço parecia um guerreiro futurista recém-saído de um filme de ficção científica. A metralhadora girando rapidamente emitia uma vibração assustadora sob o luar imaculado. Protejam-se! Gris rugiu enquanto rolava em direção à parede lateral. No instante em que suas costas fizeram contato com a parede de concreto, a chuva de balas passou. Green, que estava mais próximo de Jiang Shen, não teve a oportunidade de se esquivar. Manteve a expressão assustada enquanto era despedaçado pelas balas. Os 3 agentes do CIB que estavam por perto também sofreram uma morte horrível devido à violenta tempestade de balas. As faíscas das balas iluminaram a superfície da blindagem elétrica enquanto os agentes da CIB, que estavam escondidos ao redor da usina, recuavam enquanto atiravam. No entanto, as balas dispersas que atingiram o aço do T3 tipo C eram tão fracas quanto arranhões e deixavam apenas uma série de estalos, não conseguiam deixar sequer um amassado na superfície da blindagem. Essa era a diferença na tecnologia. A menos que fosse um rifle de precisão anti-blindagem pesado ou uma metralhadora, não representaria qualquer ameaça à blindagem elétrica T3, tipo lançamento aéreo, que representava o mais alto nível de tecnologia antes da guerra. Se fosse a blindagem elétrica terrestre, apenas o canhão do tanque M1 poderia representar uma ameaça. Assim que lançou o PEN e a granada de fumaça, Jiang Shen viajou de volta ao Apocalipse. Antes de retornar, ele foi primeiro ao arsenal no Apocalipse, ao lado da armadura de poder, vestiu o traje e viajou de volta antes de retornar ao mundo moderno. O CIB não conseguia ver nenhuma de suas ações sob a cobertura da fumaça. Aos seus olhos, a armadura de poder parecia ter surgido do nada. Se não fosse por isso, eles não pareceriam ter visto um fantasma. Jiang Shen, com uma armadura poderosa, era como um demônio saindo do abismo, destruindo completamente qualquer resquício de força de vontade com seu poder de fogo. Fui atingido. Médico. Tom caiu. Droga. O que é isso? Meu Deus, faça-o parar. A voz parecia prestes a chorar. Ponto. O concreto se espatifou quando Gris se apoiou firmemente contra a parede. O barulho estrondoso da metralhadora quase o fez perder a audição. Granada de fumaça. Com um rugido, ele sacou uma granada de fumaça da cintura, saltou para fora do esconderijo enquanto se movia para a zona de controle de sua equipe e se agachou novamente. Mudança para a visão térmica. Entendido. Os 9 agentes do CIB recolocaram a mira em seus rifles de assalto e espiaram por trás de suas coberturas, mirando direto no centro da fumaça. Mas então, eles ficaram completamente atordoados. Havia apenas uma fumaça branca dentro da névoa e eles não conseguiam ver nada. Jiang Shen, no meio da fumaça, sorriu quando uma série de pontos vermelhos apareceram em sua íris. Fúria. A metralhadora giratória foi desativada e ele sacou o rifle tático da cintura. Os agentes que planejavam revidar não tiveram tempo de reagir antes que as balas abrissem o crânio de 2 pessoas. Com a perda de 2 vidas, os agentes do CIB tiveram que recuar para se proteger enquanto atiravam informação dispersa. Droga, se você errar na hora mais crítica, vou enfiar sua cabeça no vaso sanitário quando voltar. Gris xingou Zhang Zhongji, que era o responsável pela logística, enquanto arrancava o telescópio termográfico com os dentes cerrados. O medo tomou conta de todo o seu corpo enquanto os músculos do rosto de Gris se contorciam violentamente. Ele não sentia essa sensação há muito tempo, a sensação de adrenalina o dominava. Ele arrancou o rádio do colete tático e gritou por dentro: o poder de fogo do inimigo é muito forte, as equipes A e B estão sob ataque, missão fracassada. Repito, missão fracassada. Mas não houve resposta do outro lado. Gris ficou atordoado. Não apenas a imagem térmica, mas até o rádio não estava funcionando. Era como se uma força desconhecida tivesse destruído todos os equipamentos eletrônicos. Os camaradas revidaram enquanto se abaixavam para sair da cobertura, mas ele gradualmente não conseguia mais ouvir as balas. Os detritos de concreto cortaram seu rosto enquanto ele pegava a luneta digitalizada. Não apareceu nenhum ponto vermelho na tela e também parou de funcionar.
Um medo desconhecido de repente o dominou, seus olhos saltaram das órbitas, vermelhos. Um massacre unilateral. A armadura impenetrável, a arma misteriosa que destruiu instantaneamente todos os equipamentos eletrônicos. Quem são eles? Definitivamente não são o LPU, não teria esse tipo de tecnologia militar. Do Afeganistão ao Iraque, o Wolf-Gris estava acostumado a saborear o medo estampado no rosto do inimigo. Anotando coordenadas enquanto apreciava a visão do lixo fugindo sob a fúria do A.C.130, Gris zombava da escória que não sabia o que era visão térmica enquanto corria desesperadamente para os arbustos, tentando escapar do banquete do ceifador. Mas ela nunca pensou que um dia se tornaria a presa. Não era mais uma batalha, era um massacre. Naquele momento, sangue quente espirrou por todo seu rosto e interrompeu sua reflexão. Ele olhou para cima. O camarada que havia reagido um segundo antes já havia perdido a cabeça. Em 2 minutos, os 20 agentes do CIB do Iraque foram reduzidos a 5. Recuem. Recuem. Gris, percebendo a situação em que se encontrava, rugiu enquanto encaixava o lançador de granadas em seu fuzil de assalto e disparava contra a fumaça. Houve uma forte explosão, mas ela não se importou se atingiu o alvo ou não. Correu para a porta dos fundos da fábrica com a cabeça coberta. A granada explodiu no braço da armadura de poder enquanto os estilhaços de fragmentação a atingiam. No entanto, Jiang Shen só caiu um pouco sem ser muito afetado. Deixando-se dominar pela sede de sangue, Jiang Shen disparou com o rifle tático enquanto avançava em direção à zona de controle do CIB. Suas pupilas se contraíram e ele fixou instantaneamente a visão em um ponto vermelho. Assim que a pessoa apareceu, Jiang Shen puxou o gatilho e o matou sem hesitar. Como não achavam que encontrariam forças blindadas, além da natureza secreta da missão, os agentes do CIB não levaram nenhum lançador de foguetes antitanque desta vez. Com apenas granadas que deveriam ser usadas contra infantaria, ele era incapaz de causar qualquer dano à armadura de poder. Vocês querem correr? Jiang Shen sorriu e zombou dos 4 agentes do CIB que recuavam. Ele desativou Fúria e caminhou lentamente até a porta. No momento em que os tiros foram disparados dentro da fábrica, as 2 pessoas que patrulhavam a porta perceberam a estranheza da situação e sacaram seus rifles de assalto escondidos sob as jaquetas, permanecendo em alerta máximo. Com a perda de comunicação, eles ficaram completamente alheios ao que estava acontecendo dentro da usina. Ao ver Gris correr desajeitadamente na direção deles, Brian, que estava na porta, imediatamente subiu para descobrir o que estava acontecendo. Merda, capitão, o que aconteceu lá dentro? Idiota, entre no carro. Gris imediatamente puxou o idiota que correu em sua direção e o empurrou para dentro da van. Foi a primeira vez que Brian viu Gris tão desesperado assim. Percebendo a gravidade da situação, Brian não se atreveu a falar mais nada e assumiu o comando. Alguns outros agentes também entraram rapidamente na van. O status do sistema de comunicação do carro? Gris perguntou respirando pesadamente. Tudo funcionando. Merda. Sem sinal. O agente no banco de trás quebrou a porta do carro. Perra. Gris praguejou enquanto olhava para a situação do lado de fora do carro. Ao ver que o gigante de metal não o seguiu, sentiu-se um tanto aliviado. Talvez aquele gigante de metal também tenha fraquezas, como baixa mobilidade. Com o carro já ligado, ele não se importava com mais nada além de deixar a área enviar a informação chocante para a sede do CIB. Comparada ao código-fonte do drone do gigante metálico, a arma misteriosa que poderia paralisar instantaneamente um dispositivo eletrônico da equipe era ainda mais chocante. Se todos fossem da organização por trás de Jiang Shen, então o CIB deveria reavaliar sua estratégia contra a organização misteriosa. Assim que seus nervos tensos começaram a relaxar, o grito do motorista ecoou em seu ouvido. Que perra! O que é isso? 4 discos voadores brilharam diante da janela do carro. Abaixo de cada disco, uma metralhadora preta estava pendurada. Com suor frio escorrendo pela testa, o motorista pisou no acelerador, sabendo muito bem que era tarde demais. O fogo surgiu quando os drones Hummingbird começaram a liberar seu poder. Sem tempo para reagir, os agentes do CIB no carro foram ceifados pelas balas impiedosas. Baixa mobilidade. Essa era a ilusão de Gris.
A razão pela qual ele não queria usar a armadura de poder fora do armazém era puramente por preocupação com privacidade. Não era uma atitude sensata expor um alvo tão grande em público. Embora fosse apenas uma terra árida sem ninguém ali, era melhor se prevenir. Jiang Shen retornou ao Apocalipse e deixou a armadura de poder no arsenal antes de viajar de volta ao mundo moderno. Ele examinou o exterior da usina com o dispositivo de detecção de vida de amplo alcance e viu um ponto vermelho aceso. Jiang Shen sorriu, tirou o PK-2000 do depósito e caminhou até a van destruída. Sangue pingou pela porta e se acumulou no chão. Conteúdo vermelho e branco se misturaram e ficaram grudados por toda parte. Ao ver a cena horrível dentro da van, Jiang Shen ficou chocado. No entanto, ele não sentiu nenhuma simpatia. Ele chamou os drones Ming Bid e arrastou Gris, que havia levado vários tiros e estava à beira da morte, para fora da van e o jogou no chão. Em seguida, pegou um spray de hemostasia e o aplicou nos ferimentos de Gris. Gris estava coberto de sangue, a calma e a ferocidade já haviam desaparecido. Em vez de lobo, seria mais apropriado descrevê-lo como um cachorro morto. Jiang Shen olhou para ele de cima, chutou seu braço e disse com interesse, "Não pode dizer mais nada?" Gris olhou fixamente nos olhos de Jiang Shen, com sangue na boca, e gaguejou, "Eu não vou te dizer onde está o refém. Só espere para recuperar o corpo da sua namoradinha." "Pode não ser o caso", disse Jiang Shen enquanto pegava um gravador de voz e o jogava no corpo de Gris. Assim que Gris ficou confuso com sua ação, Jiang Shen sorriu. "Eu pergunto, você responde." Em sua mão havia um soro revelador da verdade. Um ouro post-apocalíptico capítulo 254, Atirador de Elite. Perdemos equipe B, a negociação falhou. Executem o plano 2. Repito, a negociação falhou. A mensagem, misturada com ruídos estáticos, veio do rádio no chão. Xiaxi olhou ao redor com horror, mas não conseguiu ver nada. De repente, ela ouviu o som de uma janela se estilhaçando, seguido por algo pesado caindo no chão. Então, o quarto voltou ao silêncio. O quarto estava escuro, sem nenhuma luz. Isso deixou Xiaxi, já com deficiência visual, na escuridão, com apenas o luar que entrava pela janela. A negociação falhou. Isso significa que eles vão me matar? Vírgula. Ao pensar nisso, o desespero dentro dela se aprofundou. Seu jeans, antes limpo, agora estava coberto de poeira enquanto ela se sacudia fracamente no chão. A corda era como uma piton que prendia firmemente ao canto da parede. Não importava o quanto ela tentasse se soltar, não conseguia se mover um centímetro. Jiang Shen. Um gemido fraco saiu de sua boca coberta com fita adesiva enquanto Xiaxi fechava os olhos. Será que ele simplesmente apareceria como naquela noite e a resgataria do desespero? Salve-me. Embora houvesse uma pequena chance de isso acontecer, e talvez ela tivesse a garganta cortada no segundo seguinte e caísse no chão frio, ela ainda tinha esperança de que isso acontecesse. Ponto. Meta executada. Uma voz indiferente, misturada com uma névoa de respiração, saiu dos lábios de Aesa. Sob a mira, havia um corpo feminino. Os cabelos loiros estavam espalhados no chão, cobertos de sangue. A bala de 12,76 milímetros havia perfurado seu crânio e o agente do CIB morrera sob seus disparos. Eu consegui. Seu peito pulsava furiosamente. Assim que recebeu a coordenada de Jiang Shen, ela pisou fundo no acelerador e correu para lá. Ao descer do carro, na velocidade mais rápida possível, correu para o ponto mais alto de um prédio ainda inacabado antes de se deitar em sua posição atual de atirador. Era uma corrida com o ceifador. Se nada mais acontecesse, no momento em que a coordenada fosse enviada por Jiang Shen, a batalha ali já teria começado. Embora ele certamente usasse um bloqueador de sinal para interferir na comunicação inimiga, sem qualquer contato por um longo período de tempo, o comandante inimigo ficaria desconfiado. Felizmente, o local onde mantinham a refém não ficava muito longe da fábrica de roupas abandonada. Ela chegou lá antes que o inimigo descobrisse o que realmente estava acontecendo. Aesa moveu a mira e observou os status de Xiaxi. A refém parecia estar em estado estável. Sem qualquer reação aos tiros, ela devia estar com a visão obstruída. Era melhor assim, pois se a refém gritasse por causa da cena, a situação pioraria. Ela é outra esposa do meu marido. Ela é bonita. Vírgula. Enquanto Aesa pensava nisso,
Ela abriu o dispositivo de detecção de vida ao lado de sua mira. As ondas azuis varreram o campo antes que alguns pontos vermelhos fossem rapidamente marcados no telescópio. Ela moveu a mira do rifle de precisão Ghost e mirou em uma patrulha no portão aquecendo as mãos. O segundo, ela murmurou enquanto puxava o gatilho. Bang! A bala estilhaçou o crânio da pessoa, com sangue e massa encefálica espalhados por todo o chão. Com a patrulha sendo baleada, o inimigo finalmente percebeu que estava sob fogo de atiradores de elite, e os dois pontos vermelhos atrás da estrutura rapidamente se moveram para dentro do prédio. Sem qualquer sinal de perturbação, para ela, matar era tão fácil quanto respirar. Tudo por Jiang Shen. Alvo exposto. O próximo passo é controlar o refém, murmurou Aesa para si mesma enquanto movia a mira de volta para o quarto onde Xiaoxiu estava, mirando a porta. De fato, o ponto vermelho se moveu para o terceiro andar, ao lado da porta. O inimigo não entrou correndo. Mesmo que pensasse com a cabeça, saberia que o interior da sala estava fora do alcance mortal do atirador. Granada de fumaça. Pena que não serve para mim. Aesa ignorou a porta se abrindo levemente enquanto mirava na parede de concreto e puxava o gatilho. Ponto. Droga, é um atirador do PLA, alguém nos traiu. Disse Mick com um suspiro curto enquanto segurava firmemente a pistola carregada. Podemos estar cercados, controle o refém primeiro. O homem negro com um fuzil de assalto estava mais calmo enquanto tirava uma granada de fumaça da cintura. Só havia um lugar onde se podia encontrar um atirador de elite em Yua, e era no exército. Atiradores de elite eram como ratos sob as patas de um elefante. Se seus rastros fossem expostos, seu único destino seria ser pisoteado. Infelizmente, este lugar não era o Iraque. Não havia nenhum porta-aviões para fornecer fogo de cobertura enquanto eles recuavam. No momento em que o homem negro estava prestes a lançar uma granada de fumaça para dentro da sala, a parede de concreto em que ele estava encostado se estilhaçou instantaneamente. Uma bala penetrou a parede de 10 centímetros e rasgou sua cabeça em pedaços. Foda-se. Mickey correu imediatamente para as escadas. Não se importava mais com o refém. As balas inimigas pareciam ter olhos se fixando nelas. Ele só queria sair daquele lugar proibido. Mickey pulou pela janela e rolou para os fundos do prédio abandonado. Com as costas apoiadas em uma parede grossa, ele recuperou a sensação de segurança. Era normal uma bala atravessar uma parede, mas era impossível atravessar um prédio inteiro. Ele olhou para o terreno vazio a 20 metros de distância e pensou por alguns instantes, mas não teve coragem de atravessar correndo. Merda. O que o imbecil do Miller está fazendo? Ele xingou, mas não tinha outra solução. Miller era o atirador responsável por apoiar a missão, mas não houve qualquer movimento da sua parte. Como estava operando sozinho, Miller não estava no canal de comunicação com a equipe C. Apenas a capitã Caitlin conseguiu contatá-lo, mas ela já estava morta. Ponto. Escondido? Aesa murmurou enquanto guardava o rifle de precisão e descia as escadas. Devido à ameaça do atirador, o inimigo não retornaria para resgatar o refém. Ela se moveu pelo bunker em alta velocidade enquanto se aproximava do prédio-alvo. Pulando um muro, sacou a pistola da cintura e foi até o agente do CIB escondido atrás do prédio. Seus passos eram silenciosos, como os de um gato traço, sem fazer barulho. Uma sensação aterrorizante tomou conta de Mika de repente. No instante em que virou a cabeça, seus olhos encontraram o cano da pistola de Aesa. Bang! Ignorando o corpo caído no chão, Aesa foi até onde Xiaoxiu estava. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 255. Aquela bala foi fácil matar, mas difícil cuidar das consequências. Um total de 22 vidas, todas compostas por membros da elite do CIB. Se o CIB soubesse que Jiang Shen era o autor deste massacre, eles pulariam como um gato cujo rabo foi pisoteado e lançariam uma série de contra-ataques. Ele não podia assumir a responsabilidade por esse incidente. Jiang Shen usou o soro da verdade e obteve todos os detalhes da missão da Boca de Gris. As equipes A e B morreram em suas mãos, sem nenhum acidente, e a equipe C já deveria ter sido eliminada por Aesa. Zhang Yaojia também havia solicitado um atirador para ajudar na missão caso houvesse algum problema em potencial, mas com a habilidade e o equipamento de Aesa, não seria um grande problema eliminar o atirador. Todas as medidas de contra-ataque foram preparadas contra o Departamento de Estado-Maior.
Zhang Yaoji jamais imaginaria que bastariam 2 pessoas para exterminar toda a força do CIB. Com quase 30 vítimas, esta foi a perda mais significativa sofrida pelo CIB. Durante o interrogatório, Jiang Xin usou o aplicativo de mudança de voz em seu telefone para alterar sua voz, então não havia a necessidade de se preocupar em fazer qualquer conexão com ele. Ele pegou o gravador de voz das roupas de Gris e encarou o rosto negro sem dizer uma palavra. Sacou uma pistola, mirou na cabeça de Gris e puxou o gatilho. Bang! As pupilas dilataram e começaram a perder a cor. Gris parou de respirar e sua vida manchada de sangue chegou ao fim. Diferentemente da última vez em Viet, porque eles viram sua armadura de poder, ele não conseguia deixar ninguém vivo. Jiang Shen suspirou, guardou sua pistola e começou a lidar com as consequências. Incluindo Gris, Jiang Shen arrastou as 6 pessoas dentro da van para a fábrica abandonada e as alinhou com os outros corpos. Foi um pouco problemático lidar com Green, já que ele já estava em pedaços. Jiang Shen sentiu uma sensação rara de estômago embrulhado. Os pedaços de carne ainda estavam quentes. Após remover todos os documentos e dispositivos de comunicação sensíveis, todos os corpos foram transportados de volta ao Apocalipse para serem queimados fora da base Fishbone. Ao retornar ao mundo moderno, Jiang Shen usou o dissolvedor de sangue para limpar qualquer sangue restante. E assim, sua existência no mundo moderno foi aniquilada. Ainda havia sinais de batalha, mas os corpos não foram encontrados em lugar nenhum. O que Jiang Shen precisava fazer era fazer o Ciba acreditar que os agentes desta missão não estavam mortos, mas sim capturados e presos em uma prisão secreta. Somente o governo seria capaz de prender quase 30 agentes dentro de UA. Uma pessoa não teria capacidade de fazer isso. Afinal, aprisionar era incomparável a matar. Matar exigiria apenas uma bala, mas, para capturar pessoas, seria necessário pelo menos uma prisão e guardas em número não inferior ao de prisioneiros. Se houvesse menos, talvez não conseguissem conter os agentes de elite. Sem os corpos dos agentes, o CIB não conseguiria confirmar suas mortes e suspeitaria que foi o Departamento do Estado-Maior que os capturou. Em relação aos prisioneiros, a resposta típica da UA seria salvá-los. Mas UA, que nunca havia capturado ninguém, não admitia ter aprisionado os agentes. Se UA não tomasse a iniciativa de denunciar a UA por suas atividades de espionagem, o presidente da UA não poderia se manifestar para reconhecer a operação do CIB em UA. Se o fizesse, perderia toda sua reputação como país. Como UA não tomou a iniciativa de denunciar a UA não teria motivos para defender os agentes. Como o problema não poderia ser resolvido diplomaticamente, restou-lhes apenas realizar missões secretas. Portanto, o centro das atividades do CIB em UA deve se concentrar nos agentes capturados dentro do próximo ano e, portanto, ignorar o personagem menor, Jiang Shen. Mesmo que não encontrem nenhum resultado, só podem concluir que os agentes desaparecidos foram executados secretamente pelo Departamento do Estado-Maior, e provavelmente não associarão a morte de seus agentes a Jiang Shen. Quanto a como lidar com o Departamento do Estado-Maior, esse seria o próximo passo. Agora, tudo o que Jiang Shen precisava fazer era fazer com que a mensagem gravada aparecesse no local apropriado. Enquanto pensava, Jiang Shen tirou o telefone via satélite de sua dimensão de armazenamento. Olá, Robert. Preciso da sua ajuda. Ponto. As cordas em volta de seus pulsos e pernas foram cortadas. Xiaxi observou a garota inserir a adaga de volta no pulso com fluidez. Ela engoliu em seco e então falou com a voz trêmula. Quem é você? Como sua visão ainda não havia se recuperado completamente, ela não conseguia distinguir claramente o rosto da garota. Só conseguia determinar, pelo contorno gracioso, que a garota devia ser deslumbrante. Aesa, guarda-costas de Jiang Shen. Como Aesa pensou que elas iriam trabalhar juntas no futuro, não havia nada a esconder. Então Aesa hesitou apenas por meio segundo antes de dizer seu nome. Xiaxiu sem dúvida teria uma expressão confusa se soubesse o que Aesa estava pensando. Guarda-costas. Xiaxiu nunca soube que Jiang Shen tinha um guarda-costas antes, então ela não pôde deixar de se sentir confusa. MHMM. Nós nos conhecemos no Iraque, respondeu Aesa, concisa. Iraque. Xiaxiu tinha algumas lembranças da visita de Jiang Shen. Até hoje, ela ainda se perguntava por que ele tinha ido até lá. Quem são esses sequestradores?
Parece que eles me sequestraram com a intenção de matar Jiang Shen. O surpreendente foi que, mesmo tendo passado por um evento tão horrível apenas por causa de Jiang Shen, em seu coração, ela não o culpava de forma alguma. Aos olhos de outras pessoas, eu já sou alguém importante para ele. O coração de Xia Xiu começou a bater mais rápido. A única coisa que a deixou um pouco decepcionada foi que Jiang Shen não foi quem apareceu. Mas fazia sentido, pois ela não conseguia imaginar Jiang Shen vindo resgatá-la com uma arma. Os sequestradores não eram bandidos comuns, mas soldados totalmente equipados. Em sua memória, Jiang Shen podia ser um bom lutador, mas não era forte o suficiente para enfrentar agentes de elite, porque agentes estrangeiros se interessariam por Jiang Shen. Por causa da Future Technology. Mas a Future Technology é apenas uma empresa privada, porque agentes estrangeiros se interessariam. Xia Xiu não tinha conhecimento do envolvimento de Jiang Shen no Dragão II, então achou razoável. Embora Zhong Xinrigte tivesse negociado com a Future Technology, ela não conhecia os detalhes do acordo, já que era Jiang Shen responsável pela negociação. No entanto, ela tinha a sensação de que poderia ter algo a ver com aquele projeto. Vou tirar você deste lugar primeiro, vamos conversar no carro. A voz de Aies interrompeu seu pensamento. Jiang Shen estaria aqui para limpar a cena em breve, então era melhor tirar Xia Xiu do local primeiro. Xia Xiu engoliu em seco e acenou com a cabeça. Com a ansiedade que a dominava, o rosto inexpressivo de Aies se transformou em um sorriso. Ela confortou gentilmente. Não entre em pânico, eles estão todos mortos. Ela está entrando em pânico ainda mais. Aies inclinou a cabeça, perplexa, enquanto olhava para Xia Xiu, que tremia. Tanto faz, vamos sair deste lugar primeiro. Balançando a cabeça, Aies estendeu a mão para Xia Xiu no chão com cuidado. Se você não consegue ver, pode segurar minha mão. Embora Xia Xiu ainda estivesse apavorada, respirou fundo e tentou ao máximo controlar o medo em sua mente. Ela estendeu a mão, tremendo, e segurou a mãozinha. Mas de repente, Aiesa ficou alarmada e, quase instintivamente, empurrou Xia Xiu para longe. Bang! Naquele momento, uma bala atravessou a janela e atingiu-a no peito. Um Horror Post-Apocaliptique Capítulo 256. Sangue frio. Sangue jorrou da boca de Aiesa, e o impacto foi como se um caminhão tivesse batido em sua cabeça. Seu corpinho foi jogado para o alto e se espatifou contra a parede de concreto. Se não fosse pelo esqueleto cinético, ela já estaria morta. Sangue escorria pelo canto dos lábios. Enquanto suportava a dor aguda no peito, Aiesa não ousou hesitar e rolou para longe da janela. Quase instantaneamente, outra bala chegou e atingiu onde ela estava anteriormente. Os escombros de concreto arranharam seu rosto, e a bala de 12,76 mm deixou uma cratera gigante no chão. Depois de escapar da área diretamente observável pela janela, ela então soltou um suspiro de alívio e arrancou sua jaqueta com os dentes cerrados. Mesmo com a vacina genética, as balas ainda tratavam a todos igualmente. Embora o fuzil de assalto do mundo moderno fosse inferior aos do Apocalipse, o poder de um fuzil de precisão não deveria ser subestimado. Só pelos danos causados ao solo, o inimigo certamente estava usando um fuzil de precisão anti-blindagem, o Barretta M82. Embora a bala tenha sido desviada, ela ainda afundou no colete à prova de balas de polietileno. A enorme energia cinética do tiro a deixou sem fôlego. Xia Xiu, completamente alheio ao que tinha acabado de acontecer, permaneceu aterrorizado e ficou ali, sem se mover. Aiesa. Não se mova, fique abaixada. Vendo Xia Xiu querendo ajudar, Aiesa imediatamente a parou. A parte afundada estava pressionando sua caixa torácica, interferindo substancialmente em sua capacidade de respirar. Ela engoliu o sangue, cerrou os dentes e removeu a placa de polietileno da frente do peito. Já que era uma proteção única, não havia sentido em deixá-la na frente do peito depois de ter sido quebrada. Respirando fundo, ela calmamente pegou uma granada de fumaça e a jogou perto da janela. Temendo que Xia Xiu se levantasse, Aiesa disse, fique onde está. Tente ficar no chão se tiver dificuldade para respirar. Xia Xiu estava fortemente pressionada contra o chão, com a fumaça escondendo seu rosto aterrorizado, mas lindo. Forçando seu corpo a se mover,
Aesa pegou o rifle de assalto e o capacete pertencentes a Caitlin e voltou para a janela. Usando um isqueiro, ela aqueceu o capacete e então usou o rifle de assalto para levantá-lo, movendo-o lentamente até a abertura da janela. Bang! Com a cabeça mal exposta, o capacete foi levado pelo vento. Visão térmica. Vírgula. As sobrancelhas de Aesa se franziram e ela olhou para a porta. O inimigo devia ter se dirigido para o local de tiro em que ela estava anteriormente, portanto, a porta também devia estar ao alcance do atirador. Sem a capacidade de se mover, eles foram completamente suprimidos dentro desta sala. Foi a primeira vez que ela se deparou com uma situação como essa na vida real. O que fazer? Vírgula. Inspirando profundamente, Aesa agarrou firmemente o rifle de precisão Ghost em suas mãos. Ela começou a se sentir tonta devido à dor aguda no peito. Só por pura força de vontade ela ainda não havia desmaiado. A temperatura do seu corpo começou a baixar e sua consciência também ficou mais lenta. De repente, uma luz fraca brilhou na empresa pública. Aesa, percebendo a anormalidade na empresa pública, hesitou por um momento antes de abri-lo. Menor código genético oculto, maior. Menor sangue frio, diminua a temperatura da superfície corporal ao extremo, como uma criatura morta, para atingir o estado de ser invisível a qualquer dispositivo de detecção não óptico. Maior. Menor efeito colateral, metabolismo reduzido ao extremo, interferindo na cicatrização de feridas. O uso prolongado pode resultar em coma. Maior. Código genético oculto. Eliminar o calor do corpo. Vírgula. Será que ele realmente poderia fazer isso? Vírgula. Seja como for, tenho que arriscar. Vírgula. Ela respirou fundo novamente enquanto sentia o calor do corpo diminuir ao extremo e a frequência cardíaca diminuir drasticamente. Aesa, com o rifle de precisão, ajoelhou-se na janela. Ao ver que nenhuma bala chegou, ela abriu um sorriso no rosto. Dentro da fumaça, sem a ajuda da visão térmica, o inimigo não conseguia vê-la. Ela ativou a visão térmica na mira e focou no ponto brilhante a 1000 metros de distância. Adeus. Aesa apertou o gatilho e sangue espirrou na mira. Terminado. Ela murmurou para si mesma. Ao mesmo tempo, sua consciência tensa atingiu seu limite. Quando a fumaça começou a se dissipar, o rifle de precisão rolou de suas mãos e ela caiu no chão. Aesa. Ela ouviu fracamente alguém chamando seu nome, mas não conseguiu ouvir mais nada depois. Cansado. Vírgula. Eu realmente quero dormir. Vírgula. Ponto. Dager lutou para se levantar do chão depois de acordar da inconsciência. Porra, esse cara não pegou leve comigo. Ele tocou no bolso, a pistola e o telefone estavam todos lá. Vai ser realmente problemático agora. Dager esfregou o rosto machucado enquanto se sentava no banco próximo. Já estava completamente escuro. Depois de ficar deitado no chão de concreto por tanto tempo, Jiang Shen devia ter sumido há muito tempo. Ele pegou o telefone e discou para Jiang Shen. O número para o qual você está ligando está fora de serviço ou foi desativado. Devo dizer que é esperado. Dager soltou um suspiro enquanto desligava o telefone. Ao mesmo tempo, seu telefone tocou. Olá. Sou eu, Miao Jun, respondeu uma voz fraca do outro lado da linha. Pequeno Jun? Onde você está agora? Dager ficou chocado. Embora o tom parecesse confuso, era de fato a voz de Miao Jun. Dager inicialmente não tinha esperança, mas Miao Jun conseguiu escapar do CIB. Se ele visse o rosto daquele agente, seria definitivamente um ponto de virada neste impasse. Por outro lado, embora ele não tenha dito nada, ele estava realmente preocupado com a segurança daquele aluno imaturo. Estou na zona rural. Espera aí. Me diga o endereço, já vou. Após confirmar a localização, Dager correu para o carro e correu para a área rural. Durante o trajeto, Dager relatou ao quartel-general a perda de Jiang Shen e a fuga de Miao Jun. Ao saber que Jiang Shen havia desafiado a ordem, seu superior, o general Liu, apenas permaneceu em silêncio e não se irritou. Ele então ordenou que Dager resgatasse imediatamente Miao Jun, que havia escapado do CIB. Quanto a Jiang Shen, ele já havia enviado outras pessoas para cuidar disso. Quando a comunicação terminou, ele chegou onde Miao Jun descreveu. Com o carro estacionado na rua, Dager pegou sua pistola e correu para o beco. Pouco tempo depois, ele viu Miao Jun cobrindo a barriga enquanto estava encostado na parede.
Miao Jun estava coberto de sangue com hematomas por todo o rosto. Ao ver essa cena, Dager ficou furioso e instantaneamente correu para o lado de Miao Jun, colocando um braço em volta dos ombros dele. Dager começou a xingar quando viu que seu aluno estava sendo torturado pelo Sib. Porra, não me deixe pegá-los. Mas ele não conseguiu terminar a frase, sua voz congelou no meio do caminho. Lentamente, ele olhou para baixo. Por quê? Sem motivo. O sangue em Miao Jun era falso, e a voz fraca também era falsa. Entretanto, o sangue que saía de Dager era real. Por causa de dinheiro? Dager olhou fixamente para a lâmina em seu estômago. A amargura era a única impressão que restava em seu rosto. A pistola escorregou de sua mão e Miao Jun a chutou para longe. Talvez Miao Jun estivesse envergonhado de responder tal pergunta. Ele não disse nada enquanto tentava outra vez golpear o estômago de Dager. Se você queria ser rico, por que se tornou um soldado? Mais sangue jorrou, interrompendo as palavras duras de Dager. No beco desconhecido, o veterano experiente parou de respirar. Depois de matar o mestre com quem passara meio mês, Miao Jun respirou fundo e suprimiu a culpa em sua mente. Pegou o telefone e a chave do carro do corpo de Dager e caminhou até o Sonata. $1 milhão, ele não conseguiria ganhar tanto na vida. Assim como Zhang Yaojie disse, já que ele estava planejando se aposentar, que diferença o momento faz? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 257, RCP. Seus cílios tremeram. Enquanto se sentia sonolenta, Aesa sentiu algo úmido tocar seus lábios. A pressão no lado esquerdo do peito fez com que um gemido angustiado escapasse de seus lábios. Essa sensação era muito estranha, deixando-a desconfortável. Querendo escapar inconscientemente, a figura de Aesa se contraiu. Em resposta, a sensação estranha pareceu ficar mais excitada. A compressão em seu peito esquerdo tornou-se mais forte e rápida. A sensação agressiva em seus lábios aumentava. Gradualmente, a consciência de Aesa retornou. Ela abriu os olhos lentamente, mas deparou-se com um par de pupilas de cristal. Ela ficou atordoada. Xia Xiu também ficou atordoada. O pânico em seu rosto rapidamente se transformou em vergonha. O motivo do constrangimento era, naturalmente, sua posição íntima. Como nunca havia feito RCP antes, metade do seu corpo estava apoiado no corpo de Aesa. Com uma mão no peito esquerdo e a outra pressionada contra o chão, ela beijou os lábios de Aesa em uma posição estranha. Os dois ficaram em silêncio. Aesa. Ao mesmo tempo, a porta foi aberta com força, e Jiang Shen entrou correndo. Xia Xiu ligou para ele um momento atrás explicando que Aesa estava em estado crítico. Então ele correu em pânico. Mas antes que ele pudesse dar alguns passos pela porta, ele congelou no lugar. Como ele poderia dizer isso? Embora Jiang Shen estivesse feliz em ver os dois tendo um bom relacionamento, ele não estava mentalmente preparado para ver isso. Quando você começou? Jiang Shen coçou o rosto e desviou o olhar sem jeito. Não é o que você pensa. O rosto de Xia Xiu ficou vermelho e ela imediatamente pulou para longe do corpo de Aesa enquanto tentava desesperadamente explicar a Jiang Shen. Comparado com Aesa, seu rosto era muito mais fino. Isso é. RCP. Aesa, ainda no chão, inclinou a cabeça. Embora também estivesse envergonhada, ela rapidamente se recompôs e percebeu que Xia Xiu estava fazendo RCP nela. Só que a posição era muito estranha. Geralmente, ao realizar a RCP, não era necessário se apoiar no corpo da pessoa. Xia Xiu mordeu suavemente os lábios, corando. Embora estivesse apavorada, quando viu Aesa cair inconsciente, ela cerrou os dentes e arrastou Aesa para longe da janela. Depois de tudo isso, ela ligou imediatamente para Jiang Shen e explicou o estado de Aesa. Pouco antes de ligar para a polícia, Jiang Shen a parou e pediu que ela esperasse ali antes de desligar. Não chame a polícia. Embora Xia Xiu não entendesse por que Jiang Shen tomaria tal decisão, com um cadáver sem cabeça ao seu lado, ela, que já estava apavorada, começou a perceber que o incidente talvez não fosse normal. Após uma luta interna, ela finalmente decidiu confiar no julgamento de Jiang Shen e não chamar a polícia. Ela tentou muito não olhar para o cadáver horrível e concentrou toda a sua atenção na garota à sua frente. A menina era linda. Seus cílios eram longos, sua estrutura facial também era delicada,
E sua pele clara era especialmente comparável à de uma boneca de porcelana, despertando inveja de qualquer um que a olhasse. Quando Xiaxiu pensou nisso, ela sentiu ciúmes. Ela nunca imaginou que Jiang Shen tivesse uma guarda-costas tão linda ao seu lado. E com aquela aparência, ela talvez nem tivesse 18 anos ainda. Mas então, uma ponta de culpa surgiu em sua mente. Aesa tinha acabado de salvá-la, e ela agora especulava sobre o relacionamento de Aesa com Jiang Shen. Era um insulto. Com a atitude e a personalidade de Jiang Shen, ele não deveria ter feito nada que ultrapassasse os limites. Nem preciso dizer que ela realmente não entendia Jiang Shen. Enquanto sua mente vagava para outro lugar, ela de repente percebeu que o peito da garota não estava se movendo. Isso fez com que Xiaxiu entrasse em pânico, e ela imediatamente colocou o dedo no lábio superior de Aesa. Ela não conseguia respirar. Sem hesitar, embora nunca tivesse feito uma RCP antes, Xiaxiu ainda se aproximou, resultando na cena íntima que acabara de ocorrer. Obrigada. Aesa sorriu para Xiaxiu. Não precisa me agradecer. Ou melhor, eu deveria agradecer a você. Xiaxiu respirou fundo e se curvou sinceramente. Aesa não disse nada e aceitou o gesto de Xiaxiu. Você me assustou. O que aconteceu? Jiang Shen ficou aliviado enquanto caminhava ao lado de Aesa para ajudá-la a se levantar. Sniper, eu esqueci, disse Aesa se desculpando. Como ela estava muito ansiosa para salvar o refém, ela apenas procurou por sinais de vida no prédio-alvo e esqueceu de escanear os arredores, o que fez com que o inimigo ganhasse vantagem. Quando Jiang Shen ouviu isso, ele imediatamente começou a verificar o corpo dela e correu para questionar. Você está ferido? Não, a placa de polietileno bloqueou a bala. Com a expressão preocupada no rosto de Jiang Shen, Aesa só sentiu calor no coração. Jiang Shen ficou aliviado depois que tudo ficou bem. Quando Jiang Lin projetou o esqueleto cinético do K1, ele disse a Jiang Shen que a placa de lastro de polietileno supramolecular só conseguia bloquear algumas balas de rifle, mas ele não sabia se conseguiria bloquear balas de atirador. No entanto, quando ele pensou nisso, fez sentido. O fuzil de assalto ao qual Jiang Lin se referiu era o PK-2000 Reaper, comuns no Apocalipse. Embora a blindagem leve não pudesse se defender contra o fuzil de precisão no Apocalipse, o M82, conhecido como o canhão no mundo moderno, só conseguia estilhaçar a placa. Então o ferimento sofrido por Aesa foi devido apenas à energia cinética da bala. Mas o problema era que, se fosse apenas a energia cinética, porque ela foi nocauteada. Embora o poder da arma anti-blindagem fosse intenso, não era forte o suficiente a ponto de deixar Aesa, que havia sido injetada com uma vacina genética, inconsciente. Ai! Xiaxiu observou Jiang Shen explorando o corpo de Aesa e se virou. Com um toque de ciúme na voz, disse, embora Aesa seja sua guarda-costas, ela é uma garota, afinal. Só tome cuidado. Ah! Desculpe. Jiang Shen instintivamente retraiu a mão. Aesa olhou para Jiang Shen e Xiaxiu. Ela pareceu entender algo e sorriu. Esse tipo de relacionamento. Vírgula. Vá primeiro para o carro com Aesa. Já estou indo. Com as perguntas que Xiaxiu parecia ter, Jiang Shen fez uma pausa e acrescentou. Quando estivermos no carro, explicarei tudo a você. Com expressão séria no rosto de Jiang Shen, Xiaxiu apenas assentiu e Aesa levou para o Maybach. Depois de limpar o campo de batalha, Jiang Shen retornou ao carro. A Sonata que Jiang Shen comprou estava estacionada em uma comunidade próxima, abandonada. Era 1 da manhã e havia apenas um carro na estrada vazia, parecia desolada. Jiang Shen sentou-se no banco da frente, enquanto Xiaxiu, no banco de trás, parecia desconfortável. Jiang Shen perguntou com cuidado, você se sente desconfortável? Não. Xiaxiu bocejou, encostou-se à porta do carro e murmurou, meu primeiro beijo. Foi dado a uma garota. Aesa, que estava prestes a ligar o carro, fez uma pausa antes de começar a rir. Do que você está rindo? Com o rosto vermelho, Xiaxiu fingiu estar séria, mas sua voz não estava nada confiante. Jiang Shen também resistiu à tentação de rir e disse em voz alta, RCP não conta como primeiro beijo. Isso faz sentido. Xiaxiu desviou o olhar com uma expressão aliviada. Tem alguém em quem você queira dar seu primeiro beijo? Um olhar raro e astuto apareceu no rosto inexpressivo de Aesa. Claro,
Alguém de quem eu gosto. Você gosta de Jiang Shen? Aesa foi persistente. Por quê? Por que você pergunta isso de repente? O rosto de Xia Xiu imediatamente corou enquanto ela falava incoerentemente. Jiang Shen também coçou o rosto desajeitadamente enquanto dizia, sentindo-se envergonhado. Ai, não. Mas sua frase foi interrompida. Aesa o beijou de repente. Xia Xiu sentiu algo se estilhaçar e congelou completamente. Seu primeiro beijo agora é dele. Aesa se virou e sorriu gentilmente para Xia Xiu, que estava completamente perplexo. Os olhos azuis imaculados estavam cheios de travessura. Ponto. Miao Jun estacionou Sonata na beira da estrada e caminhou até o local combinado com uma sensação de perplexidade. Passava 1h30 da meia-noite, a estrada estava vazia. Encostado no poste de luz, ele olhou para o horizonte e esperou em silêncio. Com base no acordo que ele fez com Zhang Youji, contanto que ele cuidasse de Dager e levasse seu telefone ao local combinado, a tarefa seria concluída. Se você quer ser rico, então por que você se tornou um soldado? As palavras deixadas por Dager ficaram em seus ouvidos como um pesadelo. Você acha que eu realmente queria ser um soldado? Miao Jun xingou em voz alta e enfiou as mãos frias no bolso. Traindo seu país. Ele nunca pensou que esse dia chegaria. Só esse pensamento lhe deu arrepios. Um farol de carro finalmente se aproximou à distância. Ao vê-lo, Miao Jun guardou a pistola no bolso. Assim que viu o rosto no carro, sua expressão tensa começou a se dissipar. O carro parou na frente dele. Um homem de meia-idade saiu do carro e sorriu para Miao Jun. Senhor Miao, acredito que o senhor tenha concluído o acordo que fizemos. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 258. Lealdade eterna. A equipe A e a equipe B perderam a comunicação. A equipe C e o sargento Miller foram confirmados mortos. Dentro do consulado, com o relatório chegando do telefone, o dedo de Zhang Youji tremia. 5 vidas, cerca de 20 pessoas capturadas. A missão supostamente impecável terminou em uma derrota esmagadora. Sem mencionar que foi a perda mais severa sofrida pelo CIB. O outro lado da linha ficou em silêncio. Li Zongping, que ainda estava em Wuxian, aguardava uma ordem. É trabalho do Departamento do Estado-Maior? Deveria ser, respondeu Li Zongping em voz baixa. Respirando fundo, Zhang Youji refletiu antes de ordenar. Missão abortada, recuar. Embora lamentável, a missão já havia fracassado. Sem surpresa, a embaixada da UE em Shangjing recebeu uma carta do Congresso UN, e a UE foi denunciada por UE em uma coletiva de imprensa. Os músculos do rosto de Zhang Youji se contraíram incontrolavelmente, seu coração pingou sangue. E o peão que sobrou ali? Perguntou Li Zongping, referindo-se a Miao Jun, que havia desertado. Seu plano anterior era que, se UE colocasse Jiang Shen em prisão domiciliar, eles usariam Miao Jun para tirar Dager e libertar Jiang Shen, que estava preso. Mas o plano nunca pareceu estar sob seu controle. UE parecia ter usado Jiang Shen como isca para eliminar as equipes A e B, utilizando o exército do LP estacionado nas proximidades. Logo depois, a equipe C, que sequestrou o refém, foi emboscada por um atirador de elite. A missão vazou? O CIRI, enganado pelo Departamento do Estado-Maior. Zhang Youji respirou fundo, tentando se acalmar. Como perder era inevitável, minimizar a perda era o que ela precisava considerar. Acabe com ele, ele viu a minha cara. E antes de acabar com ele, peça para ele acabar com o Dager. Sim. Zhang Youji desligou o telefone e esfregou o nariz dolorido antes de sair do escritório. Ponto. Miao Jun nunca imaginou que se juntaria ao exército. Nunca imaginou que, após a formatura, seria um agente secreto no Departamento de Inteligência e faria parte do Departamento de Estado-Maior. Quanto ao seu sonho, ele queria se tornar um empresário como o tio. Ou, mais simplesmente, queria ser rico. Mas as coisas não saíram como planejado. Seu plano original era cursar o Departamento de Negócios da Universidade de Wangai e depois abrir sua própria empresa após a formatura. Ele trabalhou duro e de fato alcançou resultados extraordinários. Ele conseguia se lembrar vagamente da alegria no rosto de seus pais quando eles conferiam sua pontuação. No entanto, quando chegou a hora de se candidatar às escolas, seus pais foram contra. Ele nunca imaginou que seus pais implorariam para que ele desistisse de seu sonho e, em vez disso,
frequentasse a Universidade de Defesa Nacional de Shangjing. Não havia outra razão além da preocupação dos pais com o futuro do filho. O antigo camarada do seu avô agora é general. Com essa conexão, se você frequentou a Universidade de Defesa Nacional, terá um futuro glorioso no exército. Negócios. Você sabe como era difícil para o seu tio? Às vezes, ele nem tinha dinheiro para comer. Negócios não são tão fáceis quanto você pensa. Isto é para você. Finalmente, Miao Jun decidiu se tornar um soldado. O irônico é que, com essa rota, a única maneira de realizar seu sonho foi se tornar guarda-costas dos ricos depois de deixar o exército. Não era impossível enriquecer permanecendo no exército. Havia muito dinheiro disponível no departamento de logística, e uma posição não relacionada a combate no escritório de recrutamento também oferecia algumas oportunidades. No entanto, como membro do departamento de inteligência, seria perigoso se ele enriquecesse. A consideração dos pais o fez trilhar um caminho que ele nem gostava, para começo de conversa. Ele tentou se divertir, mas percebeu que, por mais que se esforçasse ou conquistasse, todos atribuiriam seu sucesso à sua conexão e ignorariam automaticamente seu trabalho duro. De fato, com a ajuda de suas conexões, ele foi promovido rapidamente e conseguiu fazer parte do departamento do Estado-Maior aos 24 anos. Mas, na mesa de jantar, seus pais apenas exclamavam que o camarada de seu avô era alguém que mudou sua vida, e ignoraram o fato de que ele quase morreu no campo de treinamento especial. Está passando por momentos difíceis. Tudo que você fizer será difícil. Isso é fato. Se Miao Jun quisesse reclamar, seu pai definitivamente o confortaria assim. Ninguém se importa em passar por momentos difíceis se essa for uma carreira pela qual é apaixonado. No entanto, ele só sentia medo. A realidade mostrou que nenhuma quantidade de amor forçado pode substituir o amor verdadeiro. O mesmo vale para uma carreira e um país. Mesmo tendo memorizado a ideologia do exército, mesmo sem realmente aceitá-la, ele não hesitou em dizer as palavras que não lhe importavam quando xingava a todos. $1 milhão? O dinheiro era atraente, mas não era isso que mais o atraía. Um green card, uma passagem para o mundo livre. Ele ficou tentado. Liberdade. Nem preciso dizer que o conceito exercia uma atração fatal. Mesmo que ele o amaldiçoasse por não conseguir obtê-lo, ainda se consolaria por ter vivido uma vida boa sem ele. Mesmo depois do jantar, ele sempre xingava seus companheiros sobre os desprezíveis soldados da UA. Senhor Miao, confio que o senhor concluiu nosso acordo. Li Zongping sorriu. Miao Jun olhou para a erva daninha na beira da estrada enquanto sua garganta se movia. Dajir está morto. É mesmo? Então parabéns. Li Zongping ficou aliviado e sacou uma pistola do bolso. Como foi muito repentino, Miao Jun não conseguiu reagir. Ele engoliu em seco e perguntou com dificuldade, por quê? Deus lhe trará liberdade eterna. Certo, Senhor Miao, adeus. Bang. Uma bala atravessou a cabeça de Li Zongping e seu sangue espirrou no carro. Porra. O agente do CIB que dirigia imediatamente sacou sua arma. O que você está esperando? Um rugido estrondoso veio da distância. Miao Jun, surpreso, inconscientemente sacou sua pistola. Bang. Antes que o motorista pudesse fazer qualquer coisa, Miao Jun atirou nele. Respirando pesadamente, em poucos segundos suas costas inteiras estavam encharcadas de suor frio. No final do beco, uma figura cambaleou para frente. Ao ver o rosto enrugado, Miao Jun deu um sorriso irônico. Jogou a pistola fora e não correu. Em vez disso, ergueu as duas mãos. Era Dajir. Por algum motivo, ao vê-lo ainda vivo, Miao Jun se sentiu aliviado, apesar de saber que isso significava que ele passaria o resto da vida na prisão. Desculpe, eu conspirei contra você. Devido à sua culpa, Miao Jun não ousou olhar para seu mestre no rosto. Você realmente acha que pode conspirar contra mim? Dajir zombou enquanto cobria seu ferimento sangrando e se sentava na tampa do motor. Ele fez uma pausa antes que os lábios secos falassem trêmulos. Peguei as duas adagas de propósito. Se você realmente conseguisse escapar, não teria sido pego. Se você realmente escapasse, havia apenas uma possibilidade. O rosto velho brilhou com uma expressão astuta, adequada à sua idade, enquanto observava o novato por um longo tempo. Eu desertei, disse Miao Jun com uma expressão amarga.
Aprenda. Dager sorriu com a mão esquerda ainda cobrindo o ferimento, a mão direita pressionada contra a tampa do motor. Não precisa, não há oportunidade de usá-lo mesmo se eu aprender. Miao Jun suspirou e pegou o telefone de Dager para ligar para o General Liu. Ele estava planejando confessar. Mas de repente, Dager, com olhos aguçados, pegou o telefone e desligou o número que ainda não havia sido discado. Com uma expressão perplexa no rosto de Miao Jun, Dager sorriu e jogou o telefone fora. Morrer devido à deserção de um camarada. Mesmo que você não ache constrangedor, eu ainda acho. Dager sofreu uma morte honrosa. Eu preferiria que o último verso fosse escrito assim, morte, vírgula. Miao Jun ficou atordoado enquanto seus olhos se arregalavam. Como isso é possível? Você não fez isso de propósito. Embora seja de propósito, eles ainda acertam em cheio. Dager riu, mas começou a tossir enquanto ria. As roupas de Miao Jun estavam manchadas de sangue. Deixe-me chamar uma ambulância para você. Não há necessidade, Dager interrompeu Miao Jun. Eu conheço meu corpo. O dedo de Miao Jun tremeu e congelou ali, sem saber o que fazer. O pedido de desculpas ficou preso na garganta. Não conseguiu sair. Ele sabia que mesmo que pedisse desculpas, seria inútil. Ele o matou. Ignorando a expressão de Miao Jun, Dager murmurou para si mesmo. Estou velho e não consigo nem vencer os mais jovens. 5 anos depois, a organização me trouxe de volta ao país. Eu deveria me aposentar naquela noite. Mas o velho Liu me encontrou e queria que eu usasse minha experiência no exterior para orientar sobre atividades anti-espionagem e treinar mais alguns novatos para o Estado. Eu concordei. Em 5 anos, treinei um total de 27 jovens sob meu comando. Você deveria ser o último. Dager olhou para Miao Jun com satisfação e assentiu. Você é o mais talentoso que já vi, para um novo recruta. Desculpe. Não se desculpe. Dager balançou a cabeça. 27 pessoas, apenas 6 ficaram. Meu antigo superior queria que eu convencesse os talentosos a ficar, mas nunca fiz isso. O melão cultivado à força não é doce. Sua voz estava cheia de melancolia. Se você quer ficar rico, não seja um soldado. Se você for relutante, problemas surgirão, mais cedo ou mais tarde. Miao Jun abaixou a cabeça, com o rosto coberto de vergonha. A voz ficou mais fraca e Dager continuou a murmurar para si mesmo. Eu sei que meu país pode não ser o melhor. Vocês podem ir na internet. As coisas que vocês veem, eu também sei. Mas mesmo assim, ainda acredito firmemente que vai melhorar. Antes disso, por favor, proteja-o para mim, até que esse dia chegue. Mas não se force. Será que eu posso saber seu nome? Miao Jun perguntou enquanto soluçava. Meu nome? Dager sorriu como se tivesse recuperado a vida, e sua voz estava novamente cheia de energia. Ele pegou a pistola que usava há muitos anos e a jogou na mão de Miao Jun enquanto tremia. Quando tiver autoridade suficiente, basta folhear meu documento. Se você se aposentar, não precisará mais saber. Devolva isto ao velho Liu por mim, lutei por ele durante metade da minha vida. Devolva esta arma ao seu legítimo dono. Então, Dager fechou lentamente suas pálpebras secas. Desta vez, ele realmente parou de respirar. Assim como um pastor idoso finalmente acolhendo sua paz eterna. Sob o poste de luz, na estrada vazia, um homem estava ajoelhado no chão, chorando em prantos. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 259. A reação no Pacífico. Muita coisa aconteceu naquela noite. O erro de julgamento da capacidade de Jiang Shen fez com que o CIB pagasse um preço alto. O erro de julgamento sobre a reação de Jiang Shen fez com que o Departamento do Estado-Maior-Geral perdesse o paradeiro de Jiang Shen. Quem imaginaria que uma pessoa comum se tornaria de repente um homem de ferro totalmente equipado, como um super-herói de filme de Hollywood? Quem imaginaria que o indivíduo obediente de repente expressaria raiva? Desculpe, não sou seu subordinado. Da perspectiva de Deus, o ponto focal das pistas girava em torno do homem chamado Jiang Shen. Mas, devido aos pontos cegos da inteligência de cada parte, bem como ao contexto de que os dois lados jamais se sentariam à mesma mesa para trocar informações, o CIB e o Departamento do Estado-Maior foram enganados neste incidente. Independentemente de quão ansioso o Departamento do Estado-Maior-Geral estava com o desaparecimento de Jiang Shen,
Uma pessoa do outro lado do Pacífico também estava em estado de ansiedade. Ainda era meia-noite em Ua, mas era dia do outro lado do mundo. Era a mansão arco-íris da Ua. Naquele momento, John Brennan estava parado, sem jeito, diante da mesa do presidente, mas sua postura agressiva anterior já havia desaparecido há muito tempo. Normalmente, ele não deixaria de lado seu orgulho e simplesmente ficaria ali, diante do presidente da UA, porque o CIB era independente do sistema de inteligência. Nem mesmo o Congresso tinha o direito de solicitar detalhes específicos. Só a partir daquele momento, ele viveu uma vida muito melhor do que o atual presidente, que sofre constantemente pressão do Congresso. Ao lado de John, James Comey estava exultante. Comparado ao velho careca, o homem de meia idade, de apenas 35 anos, parecia mais astuto. Nada o deixava mais feliz do que o sofrimento de seu oponente. Isso mesmo, embora servissem ao mesmo governo, as duas organizações não tinham o melhor relacionamento. Portanto, os antigos presidentes da UA tinham uma relação de amor e ódio com as duas mãos que sempre lutaram entre si. Agora, o presidente queria jogar o sapato na cara de John. Antes de começarmos a reunião, vamos ouvir uma mensagem de voz. James tossiu e fez sinal para que os dois olhassem em sua direção. Então, ergueu as sobrancelhas para o velho opositor John antes de colocar o smartphone na mesa do presidente. Foi um interrogatório gravado. A voz do interrogador era baixa e ligeiramente rígida. Era difícil distinguir a voz, mas era fácil distinguir a pessoa interrogada. Chris, agente de elite do CIB. O presidente lhe concedeu pessoalmente um emblema honorário. Mas o super-guerreiro que sobreviveu ao caos no Iraque não tinha vida na voz. Em vez de irônica, seria mais correto descrevê-la como completamente vazia. Que tipo de tortura o Departamento do Estado-Maior usou para forçar o homem durão a confessar todos os detalhes da missão em apenas 2 horas? Só de ouvir a voz sem vida, os três no gabinete do presidente sentiram um arrepio horrível. A gravação terminou. John respirou fundo e afrouxou a gravata, incomodado. O rosto do presidente parecia sombrio. Embora suas pernas permanecessem sobre a mesa, ele não disse uma única palavra. Vendo que os dois não disseram nada, James sorriu e falou. Sequestrar e ameaçar um empresário legítimo é desprezível e inconstitucional. Desconsiderando o fato de que seu povo levou a Constituição a sério, com a severidade desta missão, posso considerar isso o maior erro que ocorreu em sua história. Por favor, tenha cuidado com o que diz, Sr. James. Estou pensando no interesse da nação, John argumentou por hábito, mas não havia nenhuma confiança em sua voz. É mesmo. Mas e agora? Há mais dificuldades em nossa relação diplomática com a e eles nos pegaram de surpresa. Poderíamos ter usado um método brando para arrastar o empresário Am para o nosso lado. Onde você acha que o agente do CIB está conduzindo a missão, Síria? Iraque. Meu Deus, Ela. John pareceu estranho, então mudou de assunto. James, não acho apropriado que você demonstre sua atitude alegre neste ambiente. Não, quem disse que estou alegre? Estou furioso. James resistiu à vontade de rir enquanto esfregava o lábio superior. Não, você está rindo. É sua ilusão, Sr. John. Vocês dois, calem a boca, disse o presidente de repente. Como duas galinhas brigando, John olhou agressivamente para James, mas James, em vantagem, apenas deu de ombros e olhou para o presidente com um sorriso agradável. Agora, vamos discutir como vamos consertar isso. O presidente respirou fundo e disse sombriamente. Primeiro, deveríamos pensar em um plano para resgatar os agentes de 20 e poucos anos. Como Gris foi interrogado, pelo menos isso significava que eles não morreram no fogo cruzado, mas sim foram capturados. John tentou se acalmar ao máximo e explicou a situação lentamente. Mas até o momento, Ua não comentou o incidente. Devo ligar e admitir o nosso erro. E implorar para que libertem o prisioneiro. O presidente ficou furioso no mesmo instante. A expressão de John de repente ficou estranha novamente enquanto ele dava de ombros com a pele grossa. Então escreva 25 cópias das cartas honorárias e envie-as à família dos guerreiros desaparecidos. O presidente esfregou a testa cansada antes de se levantar da cadeira. James, de onde é a gravação? O e-mail apareceu há 2 horas na caixa de correio de um dos meus subordinados. Percebendo a gravidade da situação, ele imediatamente me enviou o arquivo, disse James, encantado.
Qual é a validade do arquivo? Fizemos uma análise de voz com a voz de Gris e ela combinou perfeitamente. MHMM. O presidente apenas assentiu. Vamos pensar em como lidar com as consequências. Já que o conflito já aconteceu, Johnny esfregou o nariz e disse, desconfortável. Pelo jeito que Johnny parecia, o presidente quase quis xingá-lo. Porra, você não me avisa antes de executar a missão, e agora eu tenho que limpar sua bunda quando há um problema. Mas ele só disse isso em sua mente e não em voz alta. Ele refletiu por um tempo antes de o presidente se pronunciar. Pare imediatamente a interferência com o Dragão II. A missão falhou. Johnny assentiu. James, o principal responsável pela inteligência doméstica, deu de ombros, pois não lhe dizia a respeito. Se o nos denunciar por isso, enviaremos equipe da delegação. Se o não comentar sobre isso, provavelmente não os tiraremos de lá. Se pudermos, enviem mais agentes. Lembre-se, não sejam pegos de novo, disse o presidente enquanto massageava a testa. John ficou grato pelo fato de o presidente ter prometido visitar Ua. Ele assentiu novamente. Uma visita a Ua significava implorar. Contanto que conseguissem salvar as 20 e poucas pessoas, Johnny enfrentaria significativamente menos pressão. Quanto ao empresário Ua, o presidente já se esqueceu dele. Comparado a apenas um empresário, era mais importante limpar a bunda do Cib. E era apenas um sistema de drone Dragon II. A talentosa Ua não precisava dele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.